Mas quem estava acompanhando o dia a dia do banco era nada mais, nada menos que Viviane Barsi de Moraes, esposa do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Viviane comanda o escritório Barsi de Moraes, sociedade de advogados desde sua fundação em 2004, 5 anos após ter tirado sua OAB em 1999. Esse é um dos maiores escritórios de advocacia do país. A maior parte de seu quadro de funcionários é formado por mestres e doutores do direito, formados em universidades de renome no Brasil, como Mackenzie, PUC e, obviamente, na Faculdade de Direito do Largo de São Francisco. Entretanto, uma grande exceção salta os olhos. Viviane não é doutora, nem mestre, nem ao menos é pós-graduada ou possui alguma especialização. Ela é somente uma humilde bacharel formada na Unip, que desde 2016 consta como advogada em 25 ações que circulam no Supremo. Coincidentemente, esse é o mesmo ano em que seu marido se tornou ministro da Justiça do governo Michel Temer e, desde 2017, como ministro do Supremo, é vetado de participar das ações em que o escritório de sua mulher representa algum dos lados, pois ele foi um de seus fundadores. Nunca se esqueça que o conflito de interesses é uma questão tratada com muita seriedade pela Suprema Corte. Ao longo dos últimos 20 anos, em que a Barsi de Moraes está em atividade, o escritório angariou uma badalada carteira de clientes, como a administradora de benefícios Qualicorp, que recentemente vendeu sua participação na Gama Saúde para a holding ESB pelo valor de 163,9 milhões de reais, e a Hapvida, uma das maiores operadoras de plano no país, avaliada em 20,3 bilhões de reais. Mais recentemente, em janeiro de 2024, a Barsi de Moraes fechou um contrato multimilionário no valor de 129 milhões de reais, ou 3,6 milhões ao mês ao longo de 3 anos de prestação de serviços de assessoria e consultoria jurídica, em que Viviane pessoalmente iria trabalhar com o Banco Master. Bom, a prestação de serviços e assessoria e consultoria jurídica deve ter soado muito vago para você. Felizmente, você sabe exatamente o motivo pelo qual o Banco Master contratou os serviços do escritório da esposa de Alexandre de Moraes. No documento, coletado pela PF, durante a Operação Compliance Zero, que expõe a relação comercial entre as duas empresas, é destacado que a missão da Barsi de Moraes Associados era representar os interesses do Banco Master e da Daniel Vorcaro junto ao Banco Central, à Receita Federal, ao CAD e ao Congresso Nacional. Ainda segue sendo vago, eu sei, o documento deixava claro que o escritório deveria representar o banco onde fosse necessário, e o pagamento por seus serviços era tratado como prioritário. Vorcaro orientava sua equipe de forma categórica. Os repasses ao Barsi de Moraes não podiam deixar de ser feitos em hipótese alguma. Nada de anormal por aqui. 2 eventos curiosos, sem qualquer conexão com nada que eu contei aqui. Em 6 de novembro de 2024, o ministro Alexandre de Moraes foi até a mansão de Daniel Vorcaro em Brasília para acompanhar o resultado da eleição americana. Uma curiosidade tanto é que essa mansão de Vorcaro, avaliada em 36 milhões de reais, no papel não é de Daniel Vorcaro, ela é de Fabiano Zettel, seu cunhado. Tudo certinho até aqui, né? Bom, o tempo passa. Em algum fim de semana do primeiro semestre de 2025, Vorcaro recebe outra visita do ministro, dessa vez com um assunto mais sério a tratar. Foi nesta segunda visita que Moraes conheceu Paulo Henrique Costa, o presidente do BRB, e foi em um espaço restrito da mansão, praticamente um bunker no subsolo, que os 3 homens trocaram impressões sobre a venda do Banco Master ao BRB, enquanto fumavam charutos e degustavam vinhos caros e raros da coleção de Vorcaro. O tempo passa. Entre março e setembro de 2025, o ministro Alexandre de Moraes entrou em contato com o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, ao menos 4 vezes. 3 por telefone e 1 pessoalmente, para discutir os problemas do Banco Master. Nas ligações, o ministro do Supremo Tribunal Federal perguntou sobre o andamento da venda do Master ao BRB. Por qual razão o ministro da Suprema Corte do seu país queria conhecer os detalhes da venda de um banco privado a um banco estatal diretamente da boca do presidente do Banco Central, só Deus sabe. Mas, na conversa que os dois tiveram pessoalmente, Moraes deixou muito claro a Galípolo que gostava muito de Daniel Vorcaro. Afirmou que o Banco Master era perseguido por estar tomando o espaço dos grandes bancos brasileiros e pediu que fosse dado ao BRB a autorização para a compra do Master. Um pedido estranho, pois já era de conhecimento dos bastidores de Brasília que a diretoria do Bacen estava rachada sobre a intervenção ou não no Master. Provavelmente Moraes não estava a par disso.
assim como ele não sabia de outra informação que Galípolo deu a ele logo após seu pedido. O presidente da autarquia revelou ao ministro que os técnicos do BC haviam descoberto a fraude de 12,2 bilhões de reais envolvendo o Master e o BRB. Moraes acabou reconhecendo que se a fraude fosse comprovada, o negócio não teria como ser aprovado. Como mera curiosidade, o Banco de Brasília patrocina o Museu do STF. Em 2024, foi detectada uma inconsistência contábil no valor de 56 milhões de reais. Desse total, 50 milhões são referentes a um repasse adiantado para obras de expansão do museu. Bobagem. Bom, pouco tempo depois dessa reunião entre Moraes e Galípolo, o negócio foi barrado pelo Banco Central e mais uma carta de Vorcaro foi sacada. E das catacumbas do MDB, o ex-presidente da República, Michel Temer, foi invocado mais uma vez. Em uma reunião que ocorreu em Brasília na segunda semana de setembro, que contou com a presença do governador Ibanez Rocha, Paulo Henrique Costa, presidente do BRB, e Daniel Vorcaro, Michel Temer é contratado para tentar salvar o negócio, nem que seja pelo menos uma parte da operação. O teatro de operações do ex-presidente tinha múltiplos frontes de batalha. Ele precisava chegar a um acordo com os opositores da venda do Master ao BRB no mercado financeiro, que inclusive Vorcaro atribuía a principal razão pelo fracasso do negócio, especificamente ao trabalho de bastidores tocado por André Esteves, o dono do BTG Pactual. Temer também iria buscar contato direto com os diretores do Banco Central, em especial seu presidente, para defender a operação de venda. Além do ex-presidente da República, membro do alto clero há mais tempo que a Sexta República existe, o doutor em direito Michel Temer é um especialista em mediações. A mais famosa, além de balancear meio mundo de interesses na queda de Dilma, foi a desescalada das tensões em setembro de 2021 entre o capitão e o Xandão. Essa mesma magia não funcionou agora, pelo menos em partes. A reunião entre Temer e André Esteves não teve resultados animadores. E pelo que vem sendo vinculado pela mídia, o Banco Central não tem a menor intenção de recuar em sua decisão de barrar a venda do Master ao BRB, especialmente depois da sua liquidação. O ponto é, a relação entre um empresário como Daniel Vorcaro e figuras importantes da Sexta República é algo absolutamente normal. Toda a elite empresarial brasileira faz isso. Nesse país, a melhor estratégia de negócios é sempre pegar um avião e ir até Brasília. Mas Daniel não parou em Brasília.